Gente, bom dia. Meu nome é Danúbia, eu sou professora de língua portuguesa da rede. Nesse momento, eu vou apresentar para vocês, eu estou com um pouco de dificuldade para onde olhar, porque eu estou num outro computador que não é meu, e eu confesso que essas coisas de câmera, eu acho que isso é um pouco complicado, eu preferia falar sobre isso presencialmente. Mas, enfim, então, meu nome é Danúbia, eu sou professora de língua portuguesa da rede. Eu sempre comento, né, que eu gosto de diferenciar esses dois verbos, porque para mim eles são muito significativos. Dani, eu vou precisar da sua ajuda aqui para poder fazer a apresentação. Gente, eu estou sem máscara porque eu estou num lugar bem afastado, não estou junto com a outra equipe, eu estou num outro local, então fica mais fácil para eu poder comentar, até porque eu acho que o áudio, né, pelo que a gente viu aí, ele fica bem melhor. Bom, esses dois verbos que eu estou dizendo é o verbo ser e estar, né? Eu estou hoje na CEMED, mas eu sou com muita convicção e muito respeito a esse trabalho de educação, que eu sou professora de língua portuguesa. Então, eu tenho, inclusive, um amor muito grande pela minha escola, eu sou lotada na escola Professor Cássio, é uma escola que eu aprendi muito, que eu gosto muito da minha direção, gosto muito dos meus colegas, e inclusive estou com saudade, uma grande saudade deles, né? A gente ficou aí um bom prazo sem se ver, e isso impacta a vida da gente, né, em várias medidas. Bom, como nós estamos num momento de tanta ansiedade, de tantas dúvidas, de tantas perguntas, de tantas possibilidades, eu sinto a necessidade de recorrer ao que possíveis pesquisadores estão dizendo sobre esse conceito de ensino híbrido, né? Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, mas isso são questões de nomenclatura, né? Mas eu acho importante a gente questionar essas nomenclaturas. Eu acho importante a gente trazer essas nomenclaturas para um viés de uma discussão mais fundamentada, para uma materialidade de uma discussão que tenha um aporte teórico específico, que tenha um referencial teórico específico, até para a gente poder não navegar nas questões que pautam muito pelos achismos, né? A gente está vivendo uma sociedade de muitos achismos. Então, a pesquisa científica, a ciência, ela tem se mostrado um importante norteador para a gente poder pensar em todos os conceitos, né? Seja no viés da saúde, seja no viés da educação, seja em outros setores da nossa sociedade que são pertinentes. Então, quando eu trago aqui a ciência, eu queria desde já deixar claro que eu não estou me colocando nesse lugar da voz da ciência, mas muito mais no lugar de compartilhar com vocês algumas perspectivas que são importantes para que a gente, enquanto rede, nas nossas decisões metodológicas, a gente retomar esses conceitos, tá? Então, eu vou só esperar um minutinho, porque a Dani está colocando aqui o slide. Só um minutinho que a gente vai dividir aqui a tela com vocês. Isso. Agora eu mesmo passo, né? Você está passando lá. Ok. Só um minuto, ok? Eu vou passar aqui esse início, porque a gente já, né? A Rosa já fez a introdução, as meninas também já apresentaram sua fala. Muito bem. Já temos aí um roteiro para reunião, né? A Rosa já apresentou isso no início, e vamos então. É claro, gente, que esse momento meu de fala aqui, ele vai ser muito objetivo, muito sucinto. A gente não tem tempo agora de fazer todas as discussões com os pormenores, que a gente sabe que é preciso, mas eu quero apresentar para vocês alguns conceitos. Eu queria só que vocês me dessem um joinha, assim, para eu saber se o áudio está chegando, se vocês estão me ouvindo, compreendendo. Obrigada pelo retorno. Obrigada, gente. Muito bem, vamos lá. Nós estamos ouvindo muito essa expressão, né, essa nomenclatura, ensino híbrido, né? E o que, de fato, a gente pode trazer como conceito disso, né? Antes da gente pensar na nossa realidade, o que é visto dentro da literatura acadêmica, como que essa discussão tem sido pautada. Então, eu preciso dizer para vocês que, para esse conceito que eu vou apresentar aqui para vocês, nós partimos aí de 4 aportes teóricos principais, de 4 momentos teóricos de referencial, para a gente ter uma noção do que a gente está chamando de ensino híbrido.
tá ok? Então, o primeiro livro é esse aí que está no slide para vocês. Inclusive, esse material teórico a gente pode compartilhar com qualquer profissional que tenha desejo. Vocês podem consumi-lo no seu formato tradicional, impresso, a gente também tem esse material em PDF, então a gente pode dividir isso com vocês. Mas, nesse momento, a minha fala, esse conceito de ensino híbrido que eu gostaria de apresentar para vocês, ele se pauta de 4 caminhos teóricos principais. O primeiro deles é o livro da Lilian Bassic e mais 2 autores, né, que é o Fernando Trevisani e Tanzi Neto, em que eles vão ter esse título aí, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Esse livro é bastante norteador, eu vou mostrar para vocês a capinha dele, né, que a gente está utilizando, para que essas discussões possam ser pautadas. Pode deixar nesse formato que eu acho melhor. Posso deixar assim, exato. O segundo livro, que a gente também vai mostrar para vocês aí, é o livro das metodologias ativas. Eu acredito que vocês estão ouvindo muito essa expressão também, que não é algo novo, né? O ensino híbrido, ele é um conceito, as metodologias ativas se inserem nesse universo do ensino híbrido, que é um outro conceito diferente. Então, o ensino híbrido, muitas vezes, ele é apresentado como um modelo de ensino, e as metodologias ativas, elas são apresentadas como possibilidades de trabalho dentro desse contexto de ensino híbrido. Então, por exemplo, para a gente citar, e quando eu fui estudar um pouquinho sobre essas metodologias ativas, inclusive, eu percebi que nós, enquanto professores, lá do ensino tradicional, da aula presencial, nós já utilizamos muitas dessas metodologias, né? Então, quando a gente cita aqui, por exemplo, a cultura maker, que é um exemplo de metodologia ativa, né, que é o famoso pôr a mão na massa. Os nossos professores, pedagogos do 1º ao 5º, eles fazem muito isso com as atividades que eles produzem né, ali num projeto, no fazer, no confeccionar de uma maquete, na construção de um personagem ali com biscuit, com material, qualquer outro material pedagógico. Então, a gente já tem essas práticas, a gente traz aí essa nomenclatura de metodologia ativa, mas muito do que essas metodologias, esses livros, essas discussões trazem, são práticas que já estão inseridas no nosso contexto de ensino-aprendizagem, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do storytelling, que eu, como professora de português, gosto muito dessa metodologia, que é, antes da gente apresentar qualquer tipo de conceito, a gente iniciar por aquilo que eles chamam de jornada do herói, que é contar uma história que traz toda uma jornada, todo um percurso de um personagem, quando outros personagens vão aparecendo nesses cenários. Ou seja, eu já faço isso, eu já trago o storytelling como uma possibilidade de metodologia ativa, né? Tem alguns contextos mais novos que esse avanço da tecnologia tem trazido para a gente, como a gamificação, que inclusive a gente tem toda uma perspectiva filosófica que a gente precisa retomar, mas é também uma possibilidade. O que eu estou querendo dizer aqui? O ensino híbrido, ele de alguma forma, ele joga luz, né? Vamos dizer assim, eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas em alguma medida é isso. Ele joga luz sobre metodologias que se encaixam nesse formato híbrido, que precisam ser retomadas, que precisam ser problematizadas e que precisam ser vistas como possibilidades para a gente poder otimizar esse lugar do presencial e do não presencial que o ensino híbrido traz, ok? Então, esses 2 aportes teóricos, eles são apresentados e a gente está aqui, enquanto coordenadoria do ensino fundamental, oferecendo aí um olhar especial para esses conceitos, para a gente poder entender esses processos. Tem também um conjunto de vídeos que se chamam Metodologias Ativas de Aprendizagem, que eu indico para vocês também. Ele é produzido pelo professor Ulisses Araújo, na Universidade de São Paulo, na USP. Eles têm um grupo de pesquisa que tem se dedicado já há algum tempo, especificamente para poder entender quais as possibilidades dessas metodologias ativas e desse ensino híbrido nos contextos das escolas públicas brasileiras. Então, ele tem uns vídeos que são as partes 1, 2 e 3, que estão também disponíveis na internet, e que eu acho muito significativo para a gente conseguir aí entender, começar a entender esses processos. Por último, eu acredito que muitos pedagogos e pedagogas que estão aqui hoje presentes participaram desse curso, eu participei desse curso, que foi oferecido, gente, pela Universidade Federal de Ceará, mas eu acredito que os vídeos ainda estão presentes na internet, então, se vocês quiserem, vocês podem acessar. O título desse curso foi um curso de 180 horas, que se chama Tecnologias na Educação, Ensino Híbrido e Inovação Pedagógica. São professores, né, doutores da Universidade Federal, com experiências de professores que são atuantes na educação básica e que trazem aí e problematizam esses conceitos
que a gente está vivendo aí de usar essa expressão ensino híbrido, e eles vão pautar o que de fato é o ensino híbrido numa escola brasileira, como que isso é definido. Então, é um curso bastante interessante. Inclusive, esse grupo de pesquisa, que eu não estou me lembrando o nome, é o Laboratório Digital Educacional, é o LDE, da Universidade Federal do Ceará. Ele está começando agora um novo curso. Esse curso teve como foco o conceito de ensino híbrido. Vocês podem procurar isso na internet. Se precisarem também, eu posso disponibilizar o link para vocês. Eles estão trazendo um outro conjunto de aulas, de videoaulas, também um outro curso de 180 horas, em que eles vão agora focar nas metodologias ativas. Então, por que eu estou passando isso para vocês? Porque eu, de fato, acredito que a gente precisa ter um lugar ali de partida para a gente poder pensar esses conceitos com mais segurança, né? Então, por isso, esses são os 2 livros que a gente está estudando, está utilizando. Esse é o primeiro que eu citei, do ensino híbrido. Então, esse primeiro tem como foco o conceito de ensino híbrido, e esse segundo tem como foco o conceito das metodologias ativas, atrelado ao conceito, né, e a esse contexto de modelo de ensino híbrido, ok? Nesse momento, eu vou me prender especificamente, eu vou ser bem objetiva, bem rápida, eu vou discutir mais especificamente 3 capítulos, citar aqui, né? Não discutir, citar 3 capítulos desse livro que eu estou priorizando aqui na minha fala, que é esse livro da Lilian Bassic, em que no capítulo 1, 2 e especialmente o capítulo 9, se alguém for iniciar a leitura, eu inclusive indico para vocês iniciar a leitura pelo capítulo 9, porque ele traz toda uma problematização de um ensino híbrido, do quanto isso é complexo dentro da nossa realidade brasileira, o que cabe, o que não cabe, quais são os possíveis modelos de aplicação desse conceito. Então, e indico para vocês iniciarem a leitura desse livro pelo capítulo 9, porque eu acho que ele é bastante norteador e esclarecedor para a gente em relação a vários conceitos. Esse livro, eu não vou me prender a esses slides, mas só para a gente poder ter aí uma ideia da Núbia, mas como assim, né? Numa reunião de pedagogos, você vai trazer todo um aporte teórico de pesquisadores que não estão na sala de aula. A gente sempre tem esse discurso, né, que existe de fato um abismo muito grande entre o mundo da universidade e o mundo da educação básica. A gente sabe disso, que muitas vezes essas conexões elas não se materializam, elas não acontecem, mas eu queria pautar uma coisa interessante, que eu gostei desse referencial. Por quê? Porque ele também foi produzido por professores, né? Ele tem a Lilian Bassic, tem a presença do José Moran, tem a presença do Trevisan e outros autores que dialogam com experiências de professores, de experiências de pessoas que estão na sala de aula, inclusive de escolas públicas brasileiras. Então, inclusive, no final desse livro que eu mostrei para vocês, tem algumas sugestões de plano de aula, tem algumas sugestões do fazer pedagógico, do fazer do dia a dia. Então, ainda que a gente olhe, e mesmo que seja para a gente dizer assim, olha, isso não cabe no meu contexto, mas isso aqui é possível adaptar, esse plano de aula aqui eu posso sugerir para o meu professor, isso aqui é possível fazer. Então, eles trazem exemplos práticos de como o ensino híbrido, nos formatos que são apresentados, eles podem se materializar por meio desses planos de aula, ok? E mesmo que seja para, no final de algum capítulo, de alguma leitura, falar assim, olha, isso aqui para mim não funciona, eu não vou assumir isso aqui não faz parte da minha realidade, mas até para a gente poder ter esse posicionamento crítico, a gente trazer essa decisão metodológica de que isso não cabe nesse momento, a gente precisa ter clareza do que eles estão dizendo, clareza do que eles estão apresentando como possibilidade. E nesse slide, eu estou mostrando aqui para vocês que o livro ele caminha por todas essas perspectivas. E qual que é a palavra de ordem desses autores? Que o estudante, né, e aí a gente vai dialogar com as discussões da BNCC, que de alguma forma vão se materializar no CRMG, que é o nosso currículo de referência de Minas Gerais, adotado pela nossa Secretaria de Educação, e que vai se materializar nas discussões desse novo formato educacional, de que é ter o aluno como protagonista. Mas a grande pergunta é como, de fato, promover esse protagonismo? Né? O que significa dizer que esse aluno é protagonista? O que significa dizer que ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem? E isso são discussões que são trazidas por esse livro, e aí eles vão discutir a questão de como que o espaço está sendo problematizado, né? Eu me lembro sempre que toda escola que eu chego, eu sou incentivada a levar os meus alunos para a biblioteca.
né? Que o meu lugar de professora de português não se materializasse apenas no contexto da sala de aula, mas que eu pudesse transitar pelos espaços da escola para levar esse aluno para que ele pudesse vivenciar outros contextos. Eu me lembro, inclusive, de colegas que estão presentes nessa reunião, que estavam fazendo pesquisa sobre levar esses meninos, por exemplo, a visitar museus, a visitar galerias, visitar espaço, ou seja, esse espaço do processo de ensino-aprendizagem, a gente sabe que ele não acontece só na sala de aula. Isso aqui não é novidade para ninguém. Mas nesse momento agora do híbrido, esse conceito de espaço de aprendizagem, ele se torna ainda mais particular, ele se torna ainda mais específico, porque a gente precisa entender que realmente o aluno não vai participar desse processo só no momento em que ele estiver comigo no momento presencial, né? Então, essa questão do espaço, ele é muito significativa. A questão da cultura escolar, do papel do professor, né? A gente vai ver uma expressão, por exemplo, que eles usam muito, do professor como curador, que é aquele professor que orienta o seu aluno, ele constrói o seu senso crítico e ele precisa o tempo todo mediar informações que não necessariamente são advindas desse falar, desse lugar do professor. Então, eu não vou passar aqui por todos os capítulos, mas traz também problematizações da gestão, do conceito de autonomia, né, gente? Como que a gente fica se perguntando, né, como lidar com essa questão da autonomia, que a gente sabe que os nossos alunos, na cultura em que nós estamos no nosso município, essa autonomia, ela precisa ser construída, né? A gente não pode falar por todos, mas eu fico pensando nos meus meninos lá do professor Cássio, e eu sei muito bem que ali a autonomia, ela tem que ser problematizada, ela tem que ser trazida para a sua realidade. Os nossos meninos, eles precisam da orientação, muitas vezes da nossa presença ali autêntica, presente, né? Então, a gente precisa trazer esses conceitos sempre com muita criticidade, sempre com um olhar ali, né, do 360 graus, para a gente poder ver todos os lados, todas as possibilidades, sem assumir ingenuamente um conceito que não me cabe, né? Então, é muito importante essa materialidade, essa realidade ser pauta para as nossas decisões metodológicas, né? E a questão da avaliação também é problematizada nesse livro, e a questão do uso das tecnologias. Muito bem, esses são os capítulos. Gente, o conceito de ensino híbrido que eu estou apresentando aqui para vocês agora é um conceito que daqui a pouquinho ele pode mudar. O que eu percebi nessas leituras, nessas poucas leituras que foram feitas até esse momento? Esse não é um conceito muito engessado. As coisas, as próprias pesquisas, assim como nós, elas estão num momento muito de instabilidade. Então, até esse momento, a gente vai ver assim com mais clareza alguns conceitos de ensino híbrido, tendo ali mais evidência a partir desses autores que eu estou dizendo aqui para vocês. Em 2008, a gente vai ter um primeiro conceito ali. Esses conceitos, eles partem de um instituto que se chama Christensen, dos Estados Unidos. Eles trazem essa metodologia e vão problematizar isso na realidade brasileira. Esses primeiros autores vão trazer isso em 2008. Quando é 2013, esse conceito ele é revisitado. E agora, em 2015, com esse livro que eu apresentei para vocês, eles colocam ali, vamos dizer, em linhas gerais. Tá, mas quando a gente fala ensino híbrido, o que a gente está chamando de ensino híbrido? E é nesse livro de 2015, né, veja que é tudo muito recente, né? Quando a gente fala de mundo da ciência, de pesquisa, 5 anos, 6 anos não são nada, né? A gente precisa de muito tempo para que conceitos, generalizações, eles possam se assentar. Então, nesse momento, o que a gente tem de definição de ensino híbrido que nós estamos assumindo aqui na nossa fala? No geral, eu estou colocando aí para vocês, nesses slides, todas essas definições, elas convergem para 2 modelos de aprendizagem. Um modelo que se encaixa no modelo que a gente chama de modelo presencial e o outro modelo que se encaixa no modelo online. E nesse modelo online, nós utilizamos as tecnologias digitais. Então, eu até coloquei aí para vocês as referências de vários autores de 2008, 2013 e faltou aqui a referência de 2015. Então, vamos lá, é isso. O ensino híbrido, num conceito genuíno, a gente vai definir que é isso. Uma parte desse processo de ensino-aprendizagem, ele acontece presencialmente, e uma parte desse processo de ensino-aprendizagem, ele vai se materializar no universo virtual, no universo online. Esse é o conceito genuíno, vamos dizer assim, que esses autores estão dizendo, estão trazendo para a gente. Muito bem, Danúbia,
Ok, mas essa não é a realidade do município de Betim, né? Eu tenho passado pelas assessorias, conhecido alguns diretores, conversado com alguns pedagogos, e a gente sabe que na nossa rede, boa parte desse momento de ensino remoto, né, que na verdade uma expressão até mais significativa do que ensino remoto é atividade remota, porque nós não tivemos ali um processo de interação, seja no modelo síncrono ou assíncrono com os nossos alunos, nós tivemos ali um ofertar de atividades, né, vamos dizer assim, então foram colocadas atividades remotas para esses meninos. Nós não temos esse universo online disponibilizado. Nós não temos hoje esse acesso, enquanto rede de ensino, nós não temos essa realidade, nós não temos esse aparato tecnológico, né? E a gente sabe disso. As realidades, elas são distintas. Em algumas escolas a gente vai perceber esse acesso com mais veemência, com mais presença. Em outras escolas isso vai ficar gritante, a coisa realmente não funciona nesse ambiente online, isso não acontece. Então, Danúbia, como é que a gente vai falar de híbrido nesse contexto de uma realidade de Betim que não tem esse aparato tecnológico, que não tem esse acesso à tecnologia, que não tem esse acesso de acesso à internet propriamente dita? Muito bem. Esses autores, isso me angustia muito, eu confesso, né, divido aqui com vocês, e eu fiquei ali pensando, né, em possibilidades de como a gente trazer esse contexto. Então, aqui eu não estou trazendo respostas, eu estou problematizando conceitos para a gente poder pensar na nossa realidade. Esses autores, no capítulo 9, eles vão definir, você pode trazer um valor para mim? Eles vão definir que há dois modelos de ensino híbrido. Há um modelo que eles chamam de modelo sustentado e há um modelo que eles chamam de modelo disruptivo. Esse modelo disruptivo, que é esse aqui, ó, do que está no próximo slide, ele é aquele modelo que quebra várias regras, veja, quebrar regras, entre aspas, no sentido de sair muito mais desse universo tradicional do que qualquer outro modelo. O que é esse disruptivo? Escolas que assumem esse modelo disruptivo de ensino híbrido, elas não são mais divididas por anos de ensino, não há uma divisão engessada de componente curricular, o currículo ele é muito mais flexível nessas escolas, não há horários de aula dentro daqueles módulos fechados, inclusive boa parte dos alunos nem são divididos pela questão cronológica, né, por idade, há eixos temáticos de projetos, há trabalhos que são por exemplo, o mesmo projeto, a gente tem crianças e adolescentes de diferentes idades que participam desses projetos pedagógicos dentro desse modelo disruptivo de ensino híbrido. Então, o que a gente chama aqui de modelo disruptivo é aquele que rompe, vamos dizer assim, e materializa na sua realidade aquilo que é bem diferente do que a gente tinha no modelo tradicional. Esse é aquele que chega e faz as rupturas de uma maneira mais abrupta, mais impactante. No entanto, quando a gente olha para a nossa realidade, especialmente porque a gente não tem esse acesso universalizado à internet, a gente cai numa outra realidade que eles chamam de modelo sustentado de ensino, de híbrido. O que é esse modelo sustentado? É exatamente essa possibilidade de avançar em alguns aspectos, trazer aquilo que a gente já está mais acostumado do tradicional e começar o que eles chamam de equipes de transição, que é começar a trazer possibilidades a partir do que a unidade escolar tem de recurso. Então, é aqui que a gente entende que, se na nossa escola, quando o aluno não estiver comigo presencialmente, nos agrupamentos, né, que todos vocês já estão se organizando, já organizaram os diferentes agrupamentos, se aquele agrupamento que está presencial, ele vai retornar para casa e ele precisa dar continuidade ao seu processo de ensino-aprendizagem dentro de um contexto que não é o presencial, que não é o da escola, e o que eu utilizo são as atividades impressas, então é desse lugar que nós vamos falar. Eles colocam exatamente isso, para que a gente não parta de um modelo que necessariamente, eles até usam essa expressão, o híbrido, considerando a realidade não só de Betim, mas de uma realidade brasileira, ele não se encaixa nas nossas unidades escolares num conceito de estar 100% hora presencialmente e 100%
ora nesse universo online. Então, a gente já sabe disso, então nós vamos partir desse modelo sustentado, que é essa definição que eles trazem assim, ó, trata-se de organizar a escola de forma a aproveitar o melhor dos dois mundos, o presencial e o online. Então, quando esse online for possível, com estratégias pedagógicas interessantes, que dá para poder se materializar na nossa unidade escolar, ok, isso não tem que ser engessado e nem vedado. Gente, eu estou passando da perspectiva dessas pesquisas, ok? E agora, se há unidades escolares dentro de uma rede de ensino em que esse 100% online não é possível, nós vamos buscar outras estratégias, porque nós temos uma premissa, né? E que eles vão colocar essa premissa básica, que é direito de que todos os nossos discentes, todos os nossos estudantes, eles tenham acesso a todo o trabalho que está sendo realizado na escola. Então, se nós não podemos partir de um conceito de ensino híbrido, na perspectiva genuína desse conceito, dessa caracterização do que, de fato, a literatura acadêmica está dizendo como híbrido, nós teremos que buscar outras estratégias, vivenciar outros lugares que não o uso da tecnologia. Isso, inclusive, é previsto por esses autores, por essas pesquisas, porque as escolas, em alguma medida, elas estão caminhando nessa mesma perspectiva. E eles apontam como começar a mudança. O primeiro passo é a análise apurada das necessidades de cada unidade escolar. É preciso olhar antes para o projeto pedagógico da escola, para a equipe de trabalho, as possibilidades de treinamento, a infraestrutura da rede da instituição, os equipamentos, para então começar a identificar as possibilidades de mudança. Então, veja que os autores, né, e professores que produziram esse livro, eles falam, olha, nós precisamos ser realistas. E a gente precisa entender que esse conceito ele vai partir de uma realidade. Quando a gente fala realidade, eu estou repetindo muito essa palavra, mas é porque a gente precisa ter mesmo o pé no chão. Até para a gente não se angustiar, até para a gente não se cobrar. Né? Eu estou vendo aqui, vi aqui no chat, eu acho que foi a Gleice, não sei, que apresentou possibilidades de organização, e eu acho que o caminho é esse, a gente tentar construir possibilidades dentro daquilo que a minha equipe permite, dentro daquilo que a minha unidade escolar tem condições de ofertar, dentro da minha unidade escolar eu tenho condições de oferecer um trabalho que realmente eu vou permitir esse acesso às atividades. Se o que é possível é atividade impressa, então esse é o caminho que nós vamos começar e vamos fazer, né? Porque não existe, naquele momento histórico que nós estamos vivendo, não existe outra possibilidade. E aí, eu trago aqui, então, a nossa realidade de Betim, né, que eu acabei aqui já comentando, e aqui nós temos, dentro do nosso município, nós temos, então, dois grandes contextos, duas grandes situações principais. As escolas estão realizando essas pesquisas, né? Muitas já realizaram, inclusive já enviaram o seu resultado, de saber qual foi a adesão dos alunos a frequentar ou não a escola. Então, a partir dessa pesquisa, fica muito claro para nós que nós temos dois grandes grupos. O primeiro grupo, que é aquele que vai frequentar a escola, que o pai decidiu autorizar isso, então ele está devidamente autorizado, ele vai frequentar a escola. E nós temos aquele grupo de aluno que não vai frequentar a escola porque o pai a família optou por não enviá-lo à escola nesse momento. Lembrando que essa decisão ela também é muito instável, né? A gente precisa considerar que hoje essa é uma decisão, mas pode ser que nos processos que a gente não tem controle do que pode vir a acontecer aí nas próximas semanas, tanto na perspectiva de saúde, quanto na perspectiva da nossa organização educacional, esses grupos podem mudar. Mas vamos falar assim, em linhas gerais, nós temos esses dois lugares, de alunos que vão frequentar a escola e de alunos que não vão frequentar a escola. E vocês aí precisam, né, todos nós, precisamos ter clareza de quem são os nossos alunos de cada unidade escolar que, de fato, estão dentro desses dois grupos. Muito bem. Nesse contexto, aí agora aqui eu brinco que eu uso os dedos, né, para poder, mas é que para mim isso fica mais claro. Nós temos, então, aqui duas perspectivas. A primeira perspectiva do grupo de alunos que vai frequentar a escola, esse grupo se encaixa no ensino híbrido adaptado a Betim, vamos dizer assim, eu fico brincando que é um ensino híbrido à la Betim. É esse grupo de que vai frequentar a escola. O outro grupo que não vai frequentar a escola, ele não se encaixa nesse modelo híbrido.
ele se encaixa no modelo daquilo que a gente chama de atividades remotas, que é o que nós já tínhamos antes desse retorno presencial dos alunos. Vejam, então, que nós temos duas grandes perspectivas e que essa primeira perspectiva, ela se bifurca. Porque dentro dessa perspectiva de Betim de ensino híbrido, nós vamos falar do momento que o aluno está presencialmente com os nossos professores e do momento que esse aluno está em casa. O híbrido, no nosso contexto, ele se faz na questão do espaço. Ora, esse aluno, o seu processo de ensino-aprendizagem se materializa com a presença desse professor na escola, com esse retorno, e ora, esse aluno vai ter o seu processo de ensino-aprendizagem sendo complementado com aquilo que ele vai receber enquanto orientação para fazer em casa. Então, o híbrido é para quem vai frequentar a escola. Aquele que não frequenta a escola, ele não está nesse processo, porque ele não vai ter o modo presencial, ele não vai ter o seu período presencial. Então, é o que nós chamamos de atividades remotas aqui. Uma coisa importante que a gente discutiu muito é que, Danúbia, então a gente vai ter 3 planejamentos distintos, não serão 3 planejamentos distintos. Temos um planejamento que, ora, se adequa ao momento do ensino híbrido e aquele grupo que é da atividade remota. É o mesmo planejamento que se materializa aqui, é o planejamento que também se materializa na atividade remota. Como assim, Danúbia? Gente, às vezes eu posso estar chovendo no molhado, porque eu sei que vocês já estão com essa organização, mas é bom a gente explicitar isso e deixar isso aberto e claro para todos nós, até para a gente problematizar. Bom, nesse momento do híbrido, então eu pensando enquanto professora de língua portuguesa, eu vou fazer agora o meu planejamento ali mensal, ou pelo menos a cada 3 agrupamentos, porque nós temos aí, pelo que eu estou observando, pelo menos 3 agrupamentos em cada escola, né? As nossas turmas estão divididas aí em 3 grupos distintos, e eu vou ter que olhar nesse planejamento para esse período como um todo. No meu planejamento, enquanto professora de língua portuguesa, eu vou ter que pensar, eu vou ter que selecionar, distribuir aquilo que cabe para o momento presencial, que seja conveniente que eu traga aquela informação para o momento presencial, e aquilo que cabe para o momento que eu sei que esse menino não estará comigo, seja utilizando o Classroom, seja utilizando o Drive, seja utilizando o grupo de WhatsApp, e seja levando uma atividade impressa, ele não estará comigo. Então, eu, enquanto professora de língua portuguesa, e cada um de nós, professores da rede, com as suas especificidades, do seu componente curricular, do seu ano de ensino, nós vamos ter que definir, né, olhar para esse planejamento que é único, como um todo, e separar aquilo que é conveniente para o momento presencial e aquilo que é, não sei se a palavra bem seria conveniente, mas que seria mais adequado, mais produtivo para esse momento presencial, e aquilo que seria mais produtivo, mais adequado ao momento em que esse aluno não está comigo. Então, veja que é o mesmo planejamento que se bifurca em 2 momentos desse processo de ensino-aprendizagem. Ora, eu separo parte dele para trabalhar no presencial, ora, eu separo parte desse planejamento para que esse aluno leve isso para casa. Um outro aspecto importante e o que não frequenta a escola? É outro planejamento? Não, é esse mesmo planejamento na íntegra, na sua completude. Então, aquele aluno que não vai frequentar a escola, ele vai ter acesso a essas atividades, a essas propostas de exercícios, de atividades de leitura do professor, que está ali dividido para o híbrido, ele vai receber isso integralmente, para que no período mensal ali, ou no período estabelecido pela unidade escolar, para que ele faça essas atividades remotamente. Então, aqui de um lado, nós temos o que nós estamos chamando de ensino híbrido, adequado ao contexto sócio-histórico do nosso município, e aqui desse lado nós temos o grupo que não vai frequentar a escola, que nós estamos chamando de um grupo que vai ter acesso às atividades remotas. Bom, eu já estou finalizando aqui a minha fala, porque nós vamos ter dúvidas, vão ter profissionais que vão trazer aí a organização dos seus horários, que eu acho que é muito pertinente a gente problematizar isso. Uma coisa muito importante há, né, segundo a literatura acadêmica, algumas implicações pedagógicas, algumas implicações metodológicas para essa divisão. Pensando agora no híbrido, né, presencial, não presencial, que são importantes a gente trazer aqui, mas para a gente pensar e para a gente construir junto. Segundo esses autores, o momento presencial, a palavra de ordem é a palavra interação.
Eles chamam esse lugar de lugar da informação complexa. Aquilo que o professor julga, eles descrevem da seguinte forma: lugar de interação dos indivíduos com os diferentes grupos, de forma colaborativa, com foco no compartilhamento de experiências e na construção do conhecimento. É o lugar das atividades mais criativas e supervisionadas. Então, esse olhar do professor, quando ele estiver diante do seu planejamento, e ele pensar o que deve ficar no presencial e o que deve ser orientado para levar para casa, ele pensar que no presencial ele deve priorizar o momento da interação com o seu aluno, claro, respeitando todas as nossas regras sanitárias, né? Porque nesse momento o discurso sanitário ele precisa estar acima das nossas propostas pedagógicas, né? E a gente precisa respeitar todo o protocolo de biossegurança, mas que ainda que eu esteja presencialmente com esse aluno, respeitando todas as regras e o protocolo de biossegurança, eu vou priorizar aquelas atividades que sejam mais dinâmicas, de interação, de troca de experiências com o meu aluno. O lugar da casa, o espaço da casa enquanto lugar de aprendizagem, é o que eles chamam de lugar da informação básica, relativa ao assunto, ao tema, ao conhecimento que se pretende discutir por meio da interação professor-aluno. Então, nesse momento da casa, é o lugar que nós vamos trazer aí o que eles chamam também de lugar da informação básica e da exploração de conceitos. Seriam mais a construção do cenário dessa perspectiva pedagógica. O aluno vai começar ali, trazer alguns conceitos, ter acesso a esses conceitos, para que então eles sejam de fato problematizados no momento presencial, na semana presencial. Então, nós podemos definir aí 2 pares de palavras de ordem, né? O momento presencial, nós temos a interação e o lugar da informação complexa. E o lugar da casa, que é o que a gente está chamando de momento não presencial, é o lugar da informação básica, o lugar da exploração de conceitos. Então, a gente tentar trazer essas perspectivas para o planejamento desse professor, né? De nós todos professores, para que a gente possa tentar caminhar da melhor forma possível nesse algo que é tão novo, que é o ensino híbrido, tá ok? Gente, é tudo muito rápido, foram alguns conceitos apresentados de maneira muito, assim, superficial, a discussão é muito mais profunda, aqui eu apresentei uma discussão rasa, mas a gente precisa continuar pesquisando, continuar com as nossas leituras, continuar com os nossos processos formativos, com as nossas reuniões pedagógicas, para a gente poder ir vendo o que desses conceitos está sendo possível de acontecer, o que não está sendo possível, para a gente poder construir um caminhar junto aí. Só uma questão que eu acho que a Rosa deve tratar também, é que até esse momento presencial, ele é muito significativo para que aquele aluno que vai ficar aí as próximas 2 semanas, né, no seu agrupamento, no lugar de aprendizagem, que seria a casa, que ele já recebesse, nesse momento presencial, as orientações, as atividades, que sejam elas impressas, ou seja, a orientação para pesquisar no ambiente virtual, seja pelo Classroom, seja pelo Drive, para que ele já receba todo tipo de orientação pedagógica nesse momento dessa semana presencial. Então, para que os nossos alunos, quando eles saem dessa semana presencial, eles vão para casa com esses conceitos, já com essas orientações bastante sustentadas, bastante fundamentadas, para que eles saibam o que fazer. Então, a gente tem esse momento de interação e a gente otimizar esse momento e trazê-lo da melhor forma possível. Gente, obrigada pela escuta até aqui. As nossas leituras vão continuar. A gente ainda está muito angustiado, porque a gente tem muita coisa para aprender, e o que for possível, que vocês já sabem, que a gente aqui está lendo, a gente fazer encontros mesmo para a gente poder trocar essas possibilidades, esses conceitos. Muito obrigada.